Finalmente o Palmeiras começa a se movimentar no mercado da bola e ó, tem gente de saída do Verdão, hein? Se você pudesse entrar na mente do Abel Ferreira e entender todo o planejamento para 2026, você concordaria com ele? Pois é, ao menos uma peça desse planejamento o Palmeiras 90 mais vai te mostrar, porque ó, pedido exclusivo do Abel Ferreira, o zagueiro Nino, que hoje tá no Zenit, é o principal alvo para a zaga do Palmeiras. O Abel, na verdade, a notícia vazou, né, de que o Abel quer o Nino para fazer parte do elenco em 2026. E ó, vamos lá. Informação muito importante, tá? O clube russo espera no mínimo 60 milhões de reais para poder liberar o jogador no mercado da bola de 2025 ainda esse ano. Palmeiras tem alguns ativos que interessam ao clube russo e tá fazendo todos os movimentos necessários para poder firmar boas contratações com eles. Sabe por quê? Eles estão de olho no Riquelme Felipe, a joia da academia do Palmeiras, e não querem pagar o valor que o Palmeiras estipulou de 95 milhões de reais. Tem negociação surgindo aí. O Nino é um zagueiro que conquista muito no futebol, principalmente por ser um jogador que consegue ganhar muitos duelos aéreos, que sabe sair jogando e que, embora seja alto, né, 1,88 m, é veloz. Ou seja, zagueiro de nível de seleção brasileira que só não tem oportunidades na seleção, no meu entender, porque tá jogando a Liga Russa. Se esse cara tivesse na Premier League ou até no Brasileirão, eu tenho certeza que ao menos uma ou duas convocações ele teria agora nessa reta final com o Ancelotti. A respeito do Nino, me diz a sua opinião. Faz sentido para o Palmeiras investir 60 milhões de reais para trazer um zagueiro desse gabarito? Tem outros nomes que foram especulados, você já sabe, Adrielson, ex-Botafogo, Santiago Sousa, que é um volante barra zagueiro, também foi especulado. Além do Joaquim, né, que tá hoje no Tigres e jogou no Santos. Bem, tem um nome que me interessa um pouquinho e eu quero saber se você concorda comigo ou não. Thiago Silva não vai renovar com o Fluminense para a próxima temporada e está livre no mercado. Ele tá cogitando a aposentadoria, é claro. Ele já chegou aos 40 anos e tem tudo aí ainda para entregar um bom futebol. Mesmo sendo um jogador mais velho, eu arrisco a dizer que ele é melhor que muito garoto por aí. Um zagueiro inteligentíssimo, que não tem medo, chama a responsabilidade, bom no jogo aéreo e o principal, líder. Um jogador que com certeza absoluta chegaria para somar nesse elenco do Palmeiras, mas eu sei, tá completamente fora de cogitação por conta do perfil de contratações do Palmeiras, né? O Palmeiras só contrata jogadores jovens, esse é o perfil atual de contratação. Aliás, eu acho que o Palmeiras tá demorando demais, tá? Eu sei que a janela de transferência ainda não abriu, mas você sabe como funciona a negociação se você acompanha o canal, né? Os times eles já estão em tratativas há meses, não é agora que surgiu uma possibilidade não. Quando a contratação ela tá acontecendo, ela já tá rolando, conversa, troca de e-mails, reunião presencial há muito tempo, tá? E, por exemplo, o São Paulo já praticamente anunciou o Danielzinho, ex-Mirassol. E a gente sabe que essa contratação, ela não pode ser ainda assinada, mas ela já é noticiada até para que os outros clubes não ofereçam nada para tentar tirar o jogador do Mirassol, tá? Ainda sobre o Thiago Silva, eu acho que é um zagueiro que com certeza absoluta chegaria para ser titular. Jogador que tem condição total de vestir a camisa do Palmeiras, por exemplo, numa Libertadores, e não vai pipocar. Minha opinião, mas eu respeito a sua e diga ela nos comentários porque é muito importante para nós. Seguindo o nosso giro de notícias, você já sabe que essas negociações com o Zenit elas estão avançando porque Palmeiras e Zenit têm pautas em comum. O Gerson não está feliz na Rússia, isso é óbvio para todo mundo, não está conseguindo desempenhar um bom futebol e o Palmeiras avançou pelo menos numa reunião, né? Coisa que é difícil com os russos, hein? Os russos geralmente eles têm um número alocado para negociação e eles não baixam nem a pau, porque tem muito dinheiro, né? Então não precisa. Pois é, reunião pelo Gerson, você já sabe, vai acontecer em janeiro e o Palmeiras vai com tudo pra cima, mas eu não sei se ele é a melhor opção. Diz a sua opinião nos comentários, a gente falou isso nos últimos vídeos, né, a respeito de possibilidades e tal. Eu quero ouvir você. De repente a sua pauta, o assunto que você fale, o jogador que substituiria melhor o Gerson, pode virar um vídeo aqui no canal, hein? E é óbvio, né, junto de tudo isso, tem um meio-campista que está sendo muito querido pelo Palmeiras e que pode fazer parte do planejamento. Vamos lá, vamos entender a situação do melhor 10 do Brasil, na minha opinião, brasileiro.
Matheus Pereira é um jogador de altíssimo nível que entrega não só performance com a bola nos pés, mas que recompõe e quebra a linha com o passe. Jogador em extinção no futebol brasileiro hoje em dia. Faz muito sentido para o Palmeiras investir uma grana nesse jogador, mas a estratégia é um pouco diferente. E eu discordo dessa estratégia do Palmeiras. Vê se você entende o que eu vou querer dizer. O Palmeiras está esperando um acerto ou não entre Matheus Pereira e Cruzeiro. E por que que isso é ruim? Porque aí você fica passivo na negociação, né? Então, se, por exemplo, o Cruzeiro chegar e aumentar o salário do Matheus Pereira em 50%, por exemplo, você não teve nem oportunidade de, por exemplo, ofertar a tua proposta, né? Pelo jogador. Pois é, o Palmeiras está aguardando o movimento do Cruzeiro para daí sim definir como vai atuar na situação. E aí eu sinto muita falta do Alexandre Matos, tá? Porque o perfil de negociação dele é aquele perfil muito agressivo. Ele chega, ele tem o range de negociação, os valores que ele tá disposto, né, a bancar, e ele vai pra cima com pouca ideia, né? Pois é, eu acho que o Palmeiras tinha que fazer isso com o Matheus Pereira, é claro, resguardado todos os princípios de ética, porque o jogador ainda está no Cruzeiro. Matheus Pereira tem tudo pra ser o melhor jogador em atuação no Brasil se ele vier pro Palmeiras, ele vai encaixar como uma luva no esquema tático do Abel. Imagina esse time, tá? E aí eu vou usar as especulações de mercado pra gente formar. Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes, Nino e Piquerez, Bruno Fux, eu gosto do Bruno Fux como volante, tá? Santiago Souza ou Gerson, Andreas Pereira, Matheus Pereira e na frente Flaco Lopes e Vitor Roque, ou Vitor Roque e Paulinho, enfim, aí fica a gosto do freguês. Esse time tem condição de brigar pelo título da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil, de tudo. Tá? Palmeiras precisa fazer esses movimentos. Você percebe? Não são 20 jogadores, 10 jogadores, 8 jogadores, são 3, 4 peças que chegam para reforçar esse elenco. E aí a gente aproveita a nossa base para repor aquilo que tá faltando. Me diz a sua opinião nos comentários, me diz se você concorda comigo, porque é muito importante entender a sua forma de ver o futebol, tá bom? Outro jogador, aí esse aí a gente já tirou da relação, né? Gabriel Jesus, infelizmente, ele deu um lampejo ali, né? Porque o Arteta não convocou ele, não relacionou ele para a partida do Arsenal contra o Aston Villa. Era uma partida decisiva para o Arsenal, inclusive o Arsenal perdeu jogando com um time misto, tá? E aí a gente achou, pô, legal, não vai utilizar, o Gabriel vai ficar livre no mercado, vai ter oportunidade de vir pro Palmeiras, né? Pois é, ele voltou a campo, treinou bem, voltou, fez gol, então assim, esquece, tá? O Arteta já veio a público, já chamou de Gabi em entrevista, né? Gabriel Jesus, pra quem não sabe, na Inglaterra é conhecido como Gabi, né? Então já demonstrou intimidade, né? Proximidade, ele quer contar com o jogador, então esquece, tá? Gabriel Jesus, de fato, nessa temporada deve ficar no Arsenal e na próxima temporada, se for negociado, de fato vai ser para um time europeu, o que é uma pena. Eu fico feliz pelo jogador porque é um craque do futebol, né? Mas fico triste porque eu queria vê-lo com a camisa do Palmeiras mais rápido do que o possível. Agora vamos lá, gente. Saídas do Palmeiras, tá? Muita gente tá falando da meta de 387 milhões de reais que o Palmeiras tem que atingir com venda de atletas. Só que tem gente esquecendo de alguns detalhes, né? Pois é, para fazer parte, né, para compor essa meta de venda de jogadores, a gente tem 3 nomes que estão retornando agora: Caio Paulista, Vitinho e Rômulo. E aí eu quero te dizer uma coisa, em princípio nenhum dos 3 vai ficar, mas eu acho que o Rômulo não só é um bom jogador, como também é uma peça de ligação entre a defesa e o ataque, que pode fazer sentido em muitos jogos do Palmeiras. Durante a temporada de 2025 a gente viu um time meio desconexo em algumas partidas, né? Com um buraco entre a defesa, o sistema defensivo e o ataque, tendo que fazer com que o Andreas Pereira tivesse que retornar para ser volante de marcação, coisa que não faz muito sentido. O Rômulo é aquele jogador que consegue conectar tanto o setor defensivo como o ofensivo no Palmeiras. Ele poderia, né, pintar como um jogador essencial, uma espécie de evangelista. Ele só precisava ser um pouquinho recuado. Ele com a bola no pé tem muito talento e bate na bola como poucos jogadores no Brasil. Eu sei, ele não teve muitas oportunidades no Palmeiras e quando teve oportunidade no Ceará e no Novo Horizontino não está conseguindo aproveitar. Mas pensa, é um garoto. Tá? E toda essa situação com certeza está impactando a mente dele, né? Ele deve ter criado altas expectativas de vir para o Palmeiras e de jogar, e isso não aconteceu. Talvez o Rômulo um pouquinho mais recuado, como uma espécie de camisa 8, ó, o camisa 8 que de repente a gente está procurando, pode fazer sentido. Ele pode ser uma peça de conexão, assim como o Lucas Evangelista. Diz sua opinião nos comentários. Essa lista de dispensa do Palmeiras é coerente?
Lembrando que a gente ainda tem uma situação muito importante. Flaco Lopes e Vitor Roque seguirão do Palmeiras. A Leila Pereira cravou isso, tá? Não tem proposta que tire os dois jogadores do Palmeiras no momento, é claro. Se chegar uma proposta de 350 milhões ali formal pelo Vitor Roque, ela vai balançar, porque é praticamente a meta inteira, né? Que o Palmeiras tá precisando. Mas é difícil que isso aconteça nesse momento. Flaco e Vitor Roque seguem no Verdão. Agora sobre o Paulinho, gente, vamos lá. Muita gente, eu tô vendo comentários, né, e principalmente vídeos no YouTube, falando que o Paulinho foi a pior contratação que o Palmeiras poderia ter feito, porque até agora ele não conseguiu jogar. Calma, calma. A galera tá muito precoce com relação a esse tema do Paulinho. O Paulinho tá se esforçando muito para se recuperar de uma lesão e ele não é culpado pela lesão, tá? Excelente jogador. Jogador que vai ser um diferencial pro Palmeiras em 2026. Notícia que saiu hoje é que Paulinho não vai conseguir jogar no começo da temporada. Ele ainda não vai ter condição física após a cirurgia, tá? Entendam uma coisa, o Paulinho é o jogador que vale esse investimento e que vale a pena esperar. Quando ele assumir de fato o protagonismo do Palmeiras, você pode me cobrar aqui. Se isso não acontecer, se ele não conseguir jogar nessa temporada, mesmo assim, temos que ter paciência, porque é um craque. Eu não tô falando craque com letra minúscula, não. É craque. Ele é muito bom jogador. De verdade. E ele vai mudar esse cenário do Palmeiras. Essa é a minha opinião. Eu respeito todas as opiniões, mas essa é a minha. E eu espero que vocês consigam entender que quando eu tô falando do Paulinho, eu tô analisando taticamente também. E não só bola no pé. Cara, quando o Paulinho jogou o Mundial de Clubes, ele precisava de 10 minutos pra fazer um gol ou dar uma assistência. São números absurdos, assim. E ele jogou machucado. Então vamos ter paciência com isso porque o Palmeiras precisa. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te convidar a entrar no nosso clube de membros. Se você quiser, tiver interesse aí, tiver condições, né? O primeiro nível é bem baratinho, é para ter prioridade de resposta nos comentários. No segundo nível, você vai ter acesso a vídeos exclusivos do Palmeiras 90 mais. E no nível final, você vem para um grupo de WhatsApp com a gente para trocar ideia todo dia sobre o Palmeiras e ficar atualizado das principais notícias do Verdão. É muito importante poder contar com o carinho de vocês dia após dia. Aliás, gente, finalzinho de vídeo, eu quero aproveitar aqui. Mais de 2 milhões e 200 mil visualizações em 5 meses e meio. Mais de 13.900 inscritos apaixonados pelo Palmeiras. Isso não é normal para um canal no YouTube tão pequeno e tão, sabe, novo como o nosso. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque vocês entraram no canal, compraram a ideia, gostaram do conteúdo e cada vez mais a gente não para de crescer graças a vocês. Obrigado pelo carinho de sempre e avante palestra.